Bom, pessoal, para você que está na dúvida se compra uma XRE 190 ou uma Lander 250, eu estou fazendo esse vídeo para que você tenha uma visão não de um especialista em motocicleta, mas de um usuário, alguém que comprou as duas motos e testou. Eu saí de uma Bros 150 que eu rodei há uns 12 anos e comprei uma XRE 190 e rodei com ela por um período de um ano. Depois de um ano, eu troquei essa moto em uma Lander e estou com ela por algum tempo. Antes de comparar se uma moto é melhor do que a outra, é preciso ter em mente a ficha técnica para saber que trata-se de motos completamente diferentes. A XRE 190, por exemplo, não tem 190 cilindradas, tem 184.4. Vamos arredondar para 185. A Lander tem 249.45. Vamos arredondar para 250. Então fica a XRE 190 com 185 cilindradas e a Lander com 250 cilindradas. Dá uma diferença de mais ou menos 65 cilindradas de uma para outra. Isso não faz muita diferença se você anda sempre sozinho ou se você é uma pessoa que não é muito grande nem pesado, é tranquilo. Mas a XRE 190 tem 16,4 cavalos. A Lander tem 20,9. Se arredondar aqui 16,5 para 21 da Lander, dá uma diferença bem grande. Os cavalos de uma moto para outra. O torque da XRE é 1,66. O torque da Lander é 2,1. O farol da XRE 190 é 35 por 35. Já o farol da Lander é 55 por 60. Aumenta demais da conta. A altura do assento. A XRE 190 tem um assento de 83,6. Já o assento da Lander tem 87 centímetros e 5 milímetros. É bem mais alta. E aqui na minha região, a XRE 190 na faixa de 15.600 e uma Lander na faixa de R$ 18.923. Mais ou menos a diferença é de R$ 3.300 de uma moto para outra. Mas vamos lá. Análise do usuário, do piloto da moto. A XRE 190, ela tem algumas coisas que não me agradou muito. Por exemplo, a estrutura da moto parece ser fraca. Quando você anda na moto, o motor é muito bom, é um motor potente, é um motor esperto. Você acelera e responde de imediato, mas você sente que a moto é fraquinha, assim, o quadro, o chassi. Inclusive, eu andei empenando e amassando as duas rodas, coisas que eu fiquei 12 anos com uma Bros e não aconteceu. Estou falando de estrutura fraca, você sente que o chassi da moto é fraca, que as rodas são finas, esquisitas. E a suspensão, se você tiver com alguém na garupa, ela bate demais, aquela bateção, toda hora a suspensão vai bater. E o farol da XRE 190 é horrível. Falei dos pontos negativos da XRE 190. Agora eu vou falar do ponto positivo. É uma moto muito econômica, ela com 190 cilindradas, né? 185 que nós arredondamos aqui. Ela consegue ser mais econômica do que uma moto Bros 150 e um detalhe, ela é muito mais forte do que uma Bros. Essa cilindrada de 185, ela é uma cilindrada praticamente na medida certa. Você andando sozinho para ir e voltar do serviço ou trabalhando com ela, você sente que a moto tem um motor, uma potência padrão, que não precisa de mais do que aquilo. A não ser que você esteja subindo morro com carona
ou carregando pessoas muito pesadas, ou você seja muito grande e muito pesada. Mas você sente que é uma moto que ela responde, a potência do motor seria o suficiente para uma moto que você vai rodar no dia a dia. Outro ponto positivo da XRE 190 é o painel. O painel da XRE 190 é melhor do que o painel da Lander. Por exemplo, no painel da XRE 190 tem um local específico para o relógio ficar aparecendo o tempo todo. Na Lander não. Você vai ter que escolher entre o relógio ou quilometragem ou consumo, porque não tem espaço para o relógio e para o consumo ou outra medida ao mesmo tempo. Também, da XRE 190, você consegue saber o consumo instantâneo, o consumo, por exemplo, você está fazendo a média de consumo do mês inteiro, mas no fim de semana você vai dar uma volta de moto e você quer medir só o consumo daquela volta. Então, ele continua marcando o consumo do mês todo, mas marca também só daquele percurso que você fez separado. Isso não é possível na moto Lander. E o terceiro ponto positivo é o custo-benefício. Os pneus, a relação, as peças da moto XRE 190 são basicamente os mesmos da Bros. Então, é uma moto que tem um custo-benefício, relação, peça, muito barato. Se você faz questão de não gastar muito, de que não fica muito caro para você manter a sua moto, a XRE 190 é uma moto boa. Tem um motor forte, um motor esperto, mas as peças são compatíveis com a Bros, que é mais barato. Vamos falar agora da Lander. O que é que tem de negativo na Lander? O painel. O painel da Lander é pior do que o painel da XRE 190. Eu não estou falando aqui que muitas pessoas criticam que parece que um reloginho da Casio. Não é isso que eu estou falando. Quando você compra uma moto barata entre aspas, né, de 20 mil, por exemplo, você está comprando exatamente aquele tipo de tecnologia. Se você quer uma moto que tenha um painel mais completo, com muito mais recursos, então compre uma moto mais cara, uma moto mais completa. O painel da Lander é aquilo mesmo. Eu estou reclamando de funcionalidades que moto mais barato tem e a Lander não tem. A questão de marcar, por exemplo, os odômetros parciais, de marcar, por exemplo, a hora o tempo todo, você não tem esse recurso, ele é inferior. É claro que se você vai pegar uma moto com painel eletrônico agora, a primeira moto, você não vai nem perceber isso. Mas se você vende uma moto que já tinha esses recursos, que você conseguia ver, por exemplo, o relógio ali o tempo todo e o consumo, agora você vai sentir falta disso. Mas ela tem os pontos positivos. Por exemplo, sem contar o que nós lemos, por exemplo, a ficha técnica, que ela é um pouco melhor, questão de motor, ela é uma moto mais robusta. Eu falei que a XRE 190 é uma moto fraquinha, parece que ela vai quebrar, vai empenar, mas a moto, a Lander, você sente que é uma moto robusta. Por exemplo, no site da Yamaha está escrito "Vá de tudo", é o slogan da moto. E você sente que ela é uma moto que realmente aguenta subir um barranco ou passar em um buraco. Ela comunica com você esse tipo de robustez. É uma moto mais confortável do que a XRE 190. Isso você pode conferir, por exemplo, no nível do banco. É um banco que, a olho nu, você percebe que é, de fato, mais confortável. É claro que as motos Lander, antes de 2019, tinham um banco mais fino, que era motivo de reclamação de quem possuía, que não foi o meu caso. A minha moto é modelo 2020. E outro ponto positivo da Lander é
o farol. O farol da Lander é muito superior ao farol da XRE 190. Além do mais, ele tem um recurso ainda de lampejador, né, que pisca o farol alto e baixo quando você vai ultrapassar um veículo, o que a XRE 190 não possui. De modo em geral, você vai perceber, por exemplo, que o suporte ali onde o piloto pisa, fica apoiado o pé, no começo, se você vier de uma outra moto que tem uma borrachinha naquele suporte ali que você pisa, você vai agarrar o pé até acostumar com a Lander. Mas isso mostra que ela é uma moto feita de fato para resistir, para te dar um conforto em terrenos mais acidentados. Outro exemplo é que a XRE, por exemplo, o tanque, ele tem mais metal. Já o tanque da Lander é mais plástico. Você tem plástico na canela, tem plástico ali em volta do tanque todo, porque é uma moto feita para tremer mesmo, para aguentar a estrada de chão, de barro, esse tipo de coisa. O plástico é macio para entortar, se for o caso, e não quebrar. Então, mostra o perfil. A Lander ainda continua sendo uma moto mais voltada para o off-road, mais voltada para a estrada acidentada, enquanto a XRE 190 continua sendo mais macia, mais maneira para você andar tranquilinho em estrada de asfalto. Consumo das duas motos. A XRE 190 comigo fazia média de 40 km por litro. Se eu andasse muito doidão, ela fazia média de 38, 40. Se eu andasse muito maneirado, dentro da cidade, fazia até 42 km por litro. Já a Lander, nesse pouco tempo que eu estou com ela, está fazendo 36 por litro. A diferença aí de 4 km por litro justifica pela potência do motor, que transmite aquela sensação de mais poder, de mais potência, embora a velocidade final das duas motos não fica muito longe. Se você for uma pessoa mais leve, por exemplo, 1,80 m para baixo, menos, sei lá, de 90 quilos, anda sempre sozinho, a XRE 190 vai te atender bem. Mas se você tiver acima de 1,80 m, mais de 100 quilos, andar sempre com garupa e pegar algumas BRs, né, fazer viagens, é interessante que você parta de fato para a Lander, porque ela vai te dar mais conforto, é uma moto mais forte, não só de motor, mas a estrutura da moto em si é a mais forte. E o pouco de consumo que ela tem a mais justifica pela força que ela tem quando chega no morro ou em uma arrancada com garupa. Espero ter ajudado. Um abraço e até mais.